Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam muito bem e vamos aproveitar, continuar essa celebração. E hoje eu quero compartilhar a última parábola da sequência de parábolas que eu me propus a fazer. E nós vamos terminar então, no momento de ceia muito especial, com a mais famosa das parábolas. E vocês assim, puxa, não era a do filho pródigo? Não. A parábola mais famosa dos ensinos de Jesus é a parábola do bom samaritano. Ela é tão importante que existe até coisas e nomes com o nome de bom samaritano, existem hospitais, existem, né? É uma das parábolas mais conhecidas. Talvez a que nós menos vamos ter coisas novas para observar e ver, uma vez que ela já é a mais conhecida de todas as parábolas, mas ainda assim ela é uma parábola que nos faz lembrar constantemente, de algumas verdades a respeito de nós mesmos. Muito obrigado. A parábola está lá no Evangelho de Lucas, ela é exclusiva desse Evangelho, não tem nos outros. Capítulo 10, e ela vai iniciar ali no versículo 25. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25. Todo mundo chegou lá? Então a parábola diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame também o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, arrancaram-no, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-nas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu-lhe 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Puxa, uma das parábolas mais bonitas e impactantes de Jesus a respeito do seu povo. E o contexto aqui agora já é bem interessante. Jesus, ele está na posição de um rabino, de um rabi, que era comum. Alguém estava ensinando e havia um público sentado escutando as suas palavras. Se você tivesse uma pergunta importante, você poderia se colocar de pé. E ao se colocar de pé, o rabi devia vê-lo, obviamente, e você teria então alguma pergunta relevante, ele ia perguntar para você o que você gostaria de falar. E aí então você faria essa pergunta. Então imagina que Jesus aqui está ensinando os seus discípulos, todo mundo, e tem um período da lei. Já nos identificamos então que não é uma pessoa ignorante a respeito de Bíblia, contato com Deus, sacrifícios e tudo mais. Ele é um perito na lei. E quando Jesus está ensinando,
ele agora então se levanta, mas diz que a intenção dele não é simplesmente debater, resolver uma dúvida ou esclarecer algo. Já desde o princípio diz que ele se levanta com o intuito, com a vontade, com o objetivo de tentar pegar Jesus em um momento constrangedor. Jesus, então, ao ouvir a pergunta, obviamente Jesus já sabe, provavelmente a vestimenta dele já entregava, da forma como ele estava vestido, que ele era um perito na lei, e Jesus, então, agora, para ajustar essa pergunta, devolve para ele dizendo assim: como é que você lê isso na lei? Como é que você tem interpretado essa pergunta que você me faz? Porque a pergunta é interessante. A pergunta é extremamente importante. O que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí então Jesus diz para ele: como é que você tem visto isso na lei que você estuda? E ele responde lá no Antigo Testamento, usando um texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, onde ele diz aí: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E, aí ele acrescenta agora um outro texto do Antigo Testamento, Levítico 19, 18, ame teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: está certo, você está no caminho correto, é só fazer isso e você vai viver, é só fazer isso e herdarás a vida eterna. Nós nos relacionamos com Deus por amor, né? Então ali está: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, e ama o próximo como a ti mesmo. É interessante como o amor é a única forma saudável que nós temos de nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo. É amor. Nisso saberão, que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. João, ele se reconhece como o discípulo a quem Jesus amou. Quando Jesus é questionado a respeito de qual é o maior dos mandamentos, Jesus responde o quê? Ame o Senhor, o teu Deus, e ame o próximo como a ti mesmo. Então, se alguém disser que não existe, ou a tua relação com Deus, ou com as pessoas ao teu redor, não deve ser baseada por amor, toma cuidado, tem algum problema aí. Porque é amor que baseia. Ah, mas que tipo de amor? Sim, um amor de entendimento, um amor que ele vai pelo coração, ao mesmo tempo pela mente, mas é amor, não é qualquer outra coisa. E aí, então, esse perito da lei dá essa resposta para Jesus. E ele é um homem religioso, e ele parte do princípio, então, de que ele já faz tudo. Mas aí vem aquela pergunta: quem é meu próximo? E eu acho isso tão divertido, porque é atual. Ontem mesmo nós estávamos falando numa reunião, segunda-feira eu conversei com algumas pessoas. Nós estamos hoje vivendo em uma sociedade polarizada. E é engraçado que hoje o meu próximo é aquele que pensa como eu, é aquele que tem os mesmos valores que eu, é aquele que aperta na urna os mesmos números que eu aperto, é aquele que tem por princípios os mesmos valores que regem a minha vida. Nós estamos divididos e os nossos próximos são só esses grupinhos de pessoas que compartilham do mesmo modo de pensar da gente. Sabe quem é que sabe disso? A internet. Já ouviu falar alguma coisa chamada algoritmo? Pois é. Pesquisa um assunto de qualquer vertente e a internet vai dizer: ah, tá, já sei quem é o próximo desse cara. E ela só vai te oferecer vídeos e coisas daquela vertente. Por quê? Porque a internet já sabe quem são teus amigos. E aí você começa a ficar alienado com o que acontece com o outro do outro lado. Por quê? Porque você vai sempre sendo abastecido e você vai sempre sendo alimentado por aquilo que você quer ouvir. Muito obrigado, meu amigo Gabriel. Então, esse homem, ele parte desse princípio. Quem é meu próximo? Aqueles que pensam como eu? E Jesus agora vai desconstruir a ideia que esse rapaz tem, ou que esse homem tem, que essa perito na lei tem, contando uma história que é extremamente importante. Ele diz assim: olha que legal, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Você já foi para Israel? Se você já foi, você deve conhecer essa estrada. Se não foi, tudo bem. Eu nunca fui para muitos lugares, mas como eu estudo história e geografia, a gente pode ficar sabendo.
Jerusalém está mais ou menos numa média de 700 metros acima do nível do mar. Jericó está a menos 200. Então é uma descida bem íngreme. Se você já desceu ali por exemplo, ali do final da Avenida São Leopoldo, em direção a Galópolis, você sabe que é mais ou menos essa a estrada. Uma estrada sinuosa e íngreme. Caxias está a mais ou menos 800, Galópolis está mais ou menos numa média de 400 a 300 metros. Então, é uma descida um pouco mais íngreme, mas é isso aí. Então, quando você pega aquela estrada sinuosa, de descida, é esse o caminho, e aí Jesus diz, olha, esse desconhecido, não nos diz quem é, um homem, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Beleza, ok. Quando ele foi interrompido na sua viagem por alguns assaltantes, que lhe tiraram a roupa, lhe bateram, espancaram, deixaram-no como morto, levaram tudo que ele tinha. Tá, ok. É bem interessante. Uma coisa também interessante é que Jericó embora esteja numa parte mais árida, ela tem fontes de água, ela é meio que um oásis, e ela inclusive era moradia de alguns levitas e de alguns sacerdotes. Jericó era conhecido por isso. Então, era um lugar legal. Então, eles faziam os seus ofícios em Jerusalém, lá no templo, e desciam para morar em Jericó. Era mais ou menos assim. Esse negócio de casa pastoral, que o pastor acaba ficando morando do lado da igreja e tudo mais, é um negócio muito moderno, tá? Antigamente era assim, tá? O sacerdote estava lá longe, aproveitando o seu tempo. Então é normal que alguns sacerdotes e levitas, depois de terminarem o serviço que eles haviam feito no templo e tudo santo, conforme a religião manda, fariam o mesmo caminho desse homem para ir para casa. Estavam também descendo de Jerusalém para Jericó. O ruim é que um sacerdote, e é engraçado porque se ele está descendo, ele terminou seu serviço lá no templo, ele está descendo todo santo. Pensa que ele ofereceu os pães da presença no santo lugar, não no santo dos santos. Lá só o sumo sacerdote entraria, e esse morava lá em Jerusalém. Tá? Como é que a gente sabe? Porque Jesus foi entregue nas mãos dele lá em Jerusalém. Aí, esse sacerdote está descendo depois de ter realizado todos os seus serviços religiosos. Ele cumpriu tudo que a lei dizia. Ele está santificado. E ele então começa a descer a mesma estrada. E ele encontra um homem ferido ali, nu, ou com muito pouca roupa, espancado, quase como morto. Ele olha e ele passa pelo outro lado, porque afinal de contas, como um sacerdote, ele não pode se tornar impuro. Ele não pode tocar um morto, ele não pode tocar sangue. E vai que essa pessoa não é nem judeu, porque está sem roupa, não tem como saber quem ele é. Vai que eu toco em alguma coisa impura, então eu passo pelo outro lado e sigo o meu caminho. E aí Jesus diz, mas depois do sacerdote veio um levita. Tá, o que é o levita? Um homem que vem voando? Veio o levita, né? Não. Levita, nesse momento aqui, é a galera responsável pela adoração no templo. Era o pessoal da música, era a equipe de louvor do negócio, né? Então Jesus está dizendo o seguinte, tinha um homem ferido lá no caminho, o pastor veio descendo, olhou e disse, meu chapéu, o que aconteceu? Passa pelo outro lado, vai embora. Mas assim, puxa vida, que coisa, hein, pastor? Pois é. Aí nisso desce o líder de louvor. O líder de louvor está descendo, depois de ter feito aqueles louvores incríveis, cantado salmos, extasiado, deixou toda a população chorando com a sua música, né? E aquele worship divertido que eles tocaram lá no templo, né? E aí ele diz, nossa, como eu sou bom, olha só, eu toco e as pessoas vão até Deus, e esse cara agora está descendo, indo embora também, e ele vê alguém ferido ali, ele diz, nossa, que coisa, hein? Lamento muito, mas também não vou sujar minhas mãos e me tornar impuro tocar nesse cara. Vou embora logo, e inclusive vou apertar o passo, porque se ele está aqui, vai que quem assaltou está perto, só me esperando também,
vou seguir meu caminho. Então o sacerdote e o levita foram embora. Eles trabalharam no culto. Eles não querem se contaminar. A religiosidade deles é tão grande, que supera o amor que Deus pede que ele tenha, ou que eles tenham com o seu próximo. Esse é o grande perigo da religiosidade. A religiosidade nos faz, às vezes, extrapolar o que realmente é o amor. Para esses caras, a religiosidade é prioridade, e não é o amor. E aí Jesus disse, bom, aí vem um samaritano. O público já deve ter feito uma cara meio estranha quando Jesus fala, veio o samaritano. Por quê? Vamos um pouquinho de história agora. Houve um momento em que Israel era um reino só. Todas as 12 tribos participavam do mesmo grupo, do mesmo povo revelado por Deus, com a lei de Moisés, e trabalhava nisso. O problema é que os primeiros 3 reis, Saul, Davi e Salomão, mantiveram esse reino unido. Mas depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, e ficou Jeroboão com as 10 tribos do reino do norte, conhecida como território de Israel, e Roboão ficou com o reino do sul, que ficou só 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, a partir desse momento, existia 2 nações, eles entraram em uma guerra civil. E o reino de Israel, que é o norte, começou inclusive até a criar alguns elementos estranhos na sua religião. Começou a criar um novo templo, um novo lugar de adoração. Por isso que quando nós chegamos em João, capítulo 4, Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. Ela diz assim, qual é o monte certo de adorar? É aqui ou lá em Jerusalém? Ela tem essa dúvida. Por quê? Então, eles tinham criado uma religião miscigenada. Para ficar pior, porque os reis do norte tinham medo que o pessoal do sul fosse adorar lá em Jerusalém e acabasse apoiando a causa do reino do sul. Então, eles tiveram que inventar uma religião. Lá pelo século 8 a.C., 722, vem um reino do norte, chamado a Síria, né? E dominou tudo. A Síria veio descendo e tomou o que era a Síria e o que era Israel. E fez uma mudança, tirou a pureza dos judeus que eram de Israel e trocou com outros povos, miscigenou toda essa galera. Quando chega nessa época de Jesus, os samaritanos e os judeus não se dão nada bem. Um tem nojo e ojeriza do outro. Na verdade, um judeu, ele não poderia passar pela sombra de um samaritano, não deveria conversar com um samaritano, não deveria tocar um samaritano sob a ameaça de se tornar cerimonialmente impuro. Esse é o problema do cara ser um samaritano. Ele é impuro. Eu fiquei pensando o que poderia acontecer, como é que seria talvez para nós hoje uma explicação do que seria. Seria mais ou menos assim. Jesus disse que tinha um homem vinha descendo de Caxias do Sul em direção a Galópolis, ele foi assaltado ali, e eis que passa o prefeito de Caxias do Sul, olha e deixa o cara ali no chão, passa um vereador, olha e diz, nossa, o que é isso? De repente vem um militante do Movimento Sem Terra, o seu chapéu vermelho, a foice e o martelo cruzado, cantando o hino da União Soviética, dizendo que vamos ter que invadir mesmo esses negócios aí, e de repente ele está com a bandeira do arco-íris do LGBTQI, ele se diz não binário e tudo mais, e aí você diz, nossa, e aí Jesus diz, esse cara olhou aquele homem no chão e fez aquilo que os de vocês não fizeram. Foi lá, pegou esse cara, verificou seus sinais vitais, chamou o SAMU. Não, SAMU não, o SAMU é público. Chamou uma ambulância privada, botou o cara lá dentro, foi com ele até o hospital privado, entrou na sala da galera lá e disse assim, eu vou pagar todo o tratamento particular desse cara. Pode botar meu nome aí. Eu vou dar um adiantamento agora e quando eu voltar, eu pago todo o resto que faltar. Você mas o cara não teria esse dinheiro? Ele lembra que ele é do MST e tudo mais, sabe?
É uma parábola. E esse samaritano parece ter muitos bens. Esse samaritano miscigenado, impuro, adorador de uma religião que não é a certa, talvez até, quem sabe, fosse um religioso das religiões afro por aí e fizesse todos esses cultos que nós cristãos consideramos estranhos. E Jesus diz, é esse cara aí que teve misericórdia. Cuidou do ferido, levou ao local para ser cuidado e assumiu a dívida. Aí Jesus devolve a pergunta para o mestre da lei, dizendo, qual desses foi o próximo deste homem? Nota que o perito da lei, ele não consegue nem dizer o samaritano, porque se ele disser samaritano, ele vai se tornar impuro. Ele fala apenas aquele que teve misericórdia do homem ferido. E Jesus então diz, vá e faça o mesmo. Esse é o amor que nós deveríamos ter. Mas o problema é que às vezes nos fechamos tanto no nosso mundinho, nas nossas coisas, que ao invés de manifestarmos o amor ao próximo como devido, nós manifestamos ódio ao próximo. Nós escrevemos coisas hostis nas nossas redes sociais. Nós fazemos piadinhas sarcásticas ou com pessoas que têm uma opção sexual diferente da minha, uma opção política diferente da minha, uma opção social diferente da minha, e eu vou chamando eles de idiotas, burros, tolos. Aí tem aquele que chama o pessoal do gado, o pessoal que é o equino, o jumento, né? E aí a gente fica nesse debate social e a gente esquece do que Jesus nos chamou para fazer. E a gente esquece do amor que Jesus nos chamou para ter. E aí nós vamos fazendo a nossa marcha para Jesus, xingando todo mundo. E aí depois a gente pergunta, mas por que o mundo não gosta do cristão? Tu tem que dizer, só um minutinho, vem cá, senta aqui, deixa eu te mostrar um cristão médio brasileiro, e depois você vai entender que talvez as pessoas não estão resistentes ao evangelho, tanto quanto estão resistentes a esse cristão cheio de preconceito, que acha que é melhor do que todo mundo, e debocha e é sarcástico com as outras pessoas. Mas ele tem que ouvir do evangelho, sim. Mas antes ele precisa ver alguém misericordioso, capaz de abrir mão do seu próprio bem, do seu próprio dinheiro, da sua própria segurança, para fazer isso. Esse samaritano, ele está num grande problema. Você imagina que ele está entrando no território judaico, levando um judeu ferido, e talvez os médicos, se fossem tão religiosos contra esses caras aqui, diziam, eu não posso nem aceitar o teu dinheiro, porque é dinheiro de samaritano, leva ele para um outro lugar. E nós estamos sendo incitados ao ódio, a cada vez mais a nos separarmos, e Jesus está nos mostrando que não é assim. A religiosidade e o legalismo, o ritualismo, cega. A internet só está te mostrando coisas que você quer assistir, e é por isso que você fica alienado, porque o algoritmo está te abastecendo só com informações que você acha legal. E aí eles montam aquele espantalho, e nós vamos lá e damos naquele espantalho. E esquecemos que, na verdade, quando batemos, quando somos hostis nas nossas palavras, quando agredimos alguém, no outro lado da tela tem um ser humano. E nós nos tornamos uns idiotas porque fazemos isso. Mas depois eu quero que ela venha para Jesus. Eu quero que ela visite minha igreja e veja como nós somos bons. A justiça própria é uma espiritualidade sem vida. Não podemos agir assim. Muitas vezes focamos no culto, mas nos esquecemos da graça diária. Nós somos bons cristãos de domingo. Eu hoje, por exemplo, fiz minha barba e até tomei banho para ver vocês. Olha só, e isso já é bastante, tá? Bastante. Nós somos muito bons no domingo, mas e na segunda? E na terça? E na quarta? E na quinta? Como somos? O evangelho tem que ser marcado pela misericórdia. Jesus não veio pregar o evangelho. Jesus veio ser o evangelho encarnado. E quando traziam para ele uma prostituta pega em adultério, ele dizia, não te condeno, só não faz mais isso. Quando Jesus era tocado por uma mulher impura que vinha derramar perfume sobre seus pés, ele dizia, deixa ela fazer isso, ela está expressando o amor que ela tem por Deus e por mim.
Quando Jesus ouvia leprosos dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus diz: tenho. Eu toco em vocês, eu encosto em pessoas que era proibido tocar. Quanto tempo essas pessoas não sentiam o toque de alguém no ombro? Jesus foi lá e tocou. Quantas pessoas aí fora não estão sentindo um toque no ombro? Estão prontas para a guerra, estão armadas, esperando eu dar o primeiro tiro para elas se defenderem e saírem. E aí a gente começa a guerra e viu, olha só, ele começou, não foi ele, tal, não sei o quê. Por que a gente não larga nossas armas e diz: vem cá, vamos sentar, vamos conversar? Se não podemos falar sobre qualquer assunto, vamos falar sobre outra coisa. Como é que tu está? Tua família tem comida para comer? A última vez que tu foi no mercado, tu conseguiu comprar tudo que tu precisava? Como é que as coisas estão? Tem alguém na tua família que está precisando de médico, de pessoas para apoiar? Tem alguém doente? Você recebeu um diagnóstico pesado? Como é que você está? Não, pera, eu quero falar sobre política, eu quero falar de esquerda, de direita. Cara, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre outras coisas. O Evangelho é marcado pela misericórdia. Você pode escolher ser um canal da graça de Deus. Só que para isso, é necessário você se arriscar. É necessário entrar em território inimigo, desarmado e dizer: querem me atirar, me atirem. Tem problema, estou aqui. Nós temos que estar dispostos talvez a perder tempo, perder dinheiro, de vez em quando fazer aquela olhada tipo: meu Deus, o cara, sério que o cara está falando isso? E ok, tá bom, a gente faz isso. Agora imagina um mundo onde a referência fosse essas três pessoas: o sacerdote, o levita e esse samaritano. Se saísse desse mundo o samaritano, o mundo seria um lugar melhor ou pior? Bem pior. Nós somos os cristãos. Nós somos os pastores, o líder de louvor, o líder do ministério de adolescentes, o cara que cuida da mídia, o pessoal que vai, o líder do grupo célula. Se nós formos retirados do mundo, o mundo vai ser melhor ou pior? Porque se ao ser retirados do mundo os cristãos, o mundo continuar ou como está, ou melhorar, tem alguma coisa errada aí. Nós deveríamos fazer toda a falta para um mundo que está polarizado, se hostilizando e se enchendo cada vez mais de ódio, raiva e divisão. Se nós faltássemos, o mundo ia ter que dizer: cara, cadê aquele pessoal samaritano que ajudava todo mundo? Que amava, cuidava, se entregava. Eles eram meio malucos, falavam de um Deus que morreu na cruz, mas até isso era interessante. Você e eu somos os samaritanos dos dias atuais. Ou deveríamos ser. Mas também você e eu podemos ser o levita e o sacerdote. Nossa relação com Deus vai dizer qual dos dois nós somos. Por isso eu escolhi essa parábola para nós encerrarmos esse momento de estudo das parábolas. E o próximo já veremos o que vai acontecer. Mas nós não podemos esquecer que você e eu somos os samaritanos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas têm que estar sempre melhor. Não mais hostilizadas, não mais humilhadas, não mais, sei lá. Elas têm que se sentir bem. Eu lembro de uma vez evangelizando em São Paulo, lá no Sena, obrigado. O Didi também foi para lá, né? E eu lembro de quantas vezes eu falei para travestis, para as prostitutas, dizendo: vem domingo no nosso culto. E a gente era diferente, e realmente era diferente essa galera ali. Ela dizia: eu não sei se eu vou. Ou eles diziam: não sei se eu vou. Por quê? Eu já fui em tanta igreja, depois da pregação a gente se sente tão mal. Eu digo: mas por que vocês se sentem mal? Né? Porque talvez o cara foi enfrentado pelo pecado e não quer ser enfrentado. Eles diziam: não, o pessoal não gosta da gente mesmo. A gente vê pelas palavras, pelo jeito. Né? Puxa vida. Aí a gente dizia: não, mas vem que domingo vai ser diferente. E aí nós estávamos lá, e estava essa galera lá, e o culto de domingo era uma bagunça extrema, mas nós temos que ser esses samaritanos. Não sei quantos deles aceitaram Jesus, não sei quantos deles mudaram de vida, não sei quantos deles ainda estão em um relacionamento com Jesus, eu não sei, porque aí isso não depende de mim. Assim como esse samaritano não sabe como é que vai fazer essa pessoa que ele salvou depois. Mas o samaritano pode dizer: fiz o que Deus mandou que eu fizesse.
nós temos que fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar e depois vamos participar da ceia. Senhor Deus, muito obrigado por essa história do samaritano, que nos lembra, Senhor, o quão teu amor é grande. Mais do que isso, o quão teu amor nos leva à ação e o quanto precisamos ser corajosos para que teu amor flua por meio de nós. Ô Senhor, nos ajuda a sermos muito mais parecidos contigo. Nos ensina a amarmos como tu amou, nos ensina a te amarmos e amarmos o próximo como a nós mesmos, para que assim sejamos conhecidos como teus discípulos, como aqueles que te obedecem. É isso que entregamos em tuas mãos, Senhor. Amém.